tem para onde olhar, o que fazer. Você não sabe, o desaparecimento é uma coisa que você não sabe que caminho tomar. Procuro meu filho, Leonardo de Souza Campioto, que está desaparecido há quase 12 anos. Se alguém viu ou vê o meu filho, me ajuda a encontrar, por favor, que estou muito desesperada. Espero que venha alguém ver essa foto e me dar um telefonema, me ajudar. Meu nome é Rita de Cássia de Oliveira, eu sou de Itupeva, procuro meu filho Douglas de Oliveira da Silva, que está desaparecido desde 2003. Por mais que as mães viessem a cada 15 dias às escadarias da Praça da Sé, da Igreja da Sé, passava como algo digno de dó, mas não algo digno de luta, que é exatamente o que elas fazem há mais de 23 anos. E hoje há mais de uma ONG forte em São Paulo. É interessante que elas estão em regiões diferentes do estado que tem uma proporção muito grande. Além disso, falar de desaparecidos trazendo para o direito constitucional, trazendo para o direito penal quando necessário, mostrando a técnica jurídica para forçar a política pública. Nós somos um grupo que a gente se fala por telefone. Às vezes uma chora, a outra xinga, a outra briga, grita, mas estamos ali. Quando a gente fala de família, filho, marido, amigos, não tem a paciência de ouvir todo dia a mesma coisa. Já outra mãe tem. Ela ouve, ela chora, às vezes a gente reclama, isso não vai dar certo, aquilo vai dar certo, mas é o que nos une, é o que nos dá força, é uma mãe ajudando a outra. A Lei 13.812, sancionada em 16 de março de 2019, ela institui a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. Ela também cria o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. O Cadastro Nacional, na minha opinião, ele é importante porque ele vai interligar, vai fazer as leis saírem da gaveta e as pessoas começarem a trabalhar no desaparecimento. Interligar hospitais, delegacia, presídio, IML, albergues que tem demais. Isso, para mim, é o primeiro passo. Ter alguém que grite por nós. E um cadastro nacional, ele é prioridade para a gente. Em seu artigo 2º, ela traz a definição de pessoa desaparecida. Eu leio. Todo ser humano cujo paradeiro é desconhecido, não importando a causa de seu desaparecimento, até que sua recuperação e identificação tenham sido confirmadas por vias físicas ou científicas. Essa é uma definição legal que, para criança e adolescente, vem seguida da seguinte disposição. Criança ou adolescente desaparecido. Toda pessoa desaparecida menor de 18 anos. As crianças e adolescentes que desaparecem no Brasil normalmente são das camadas mais humildes da população. São crianças pobres, sem muitas condições de moradia. Normalmente, por conta da dinâmica familiar, os meninos começam a assumir por volta dos 9 anos, 8, 9 anos de idade, e as meninas um pouco mais tarde, né? Normalmente a faixa etária é de 11 a 13 anos, quando ela entra na puberdade e nessa fase ela começa os namoros, começa as situações de conflitos familiares e ela acaba muitas vezes sumindo, indo com uma amiga em um baile, saindo com o namorado, e você vê muitas situações de desaparecimento com essas saídas dessas meninas nessa fase. Meu nome é Maria Nunes da Silva, moro em São Paulo, no bairro Sapopemba. Procuro a minha filha Daniele, que desapareceu no ano 2000.
já está se completando 19 anos e eu em busca da minha filha. Nós costumamos sempre indicar que qualquer desvio naquela rotina, no padrão habitual de conduta, de horários daquela criança ou adolescente, os pais devem sim imediatamente procurar a polícia e realizar o registro dessa ocorrência, porque é muito importante. Esse é um fator que auxilia no encontro dessa criança ou adolescente, né? Quanto mais rápido esse registro, nós temos mais elementos, mais ferramentas para tentar encontrar essa criança e esse adolescente. O Programa de Localização e Identificação de Pessoas Desaparecidas, ele foi adotado no Ministério Público do Estado de São Paulo em 93, final de 1993, em convênio com o Rio de Janeiro. Foi o Ministério Público do Rio de Janeiro que o criou. E ele, de fato, passou a dar um olhar jurídico para a causa, que até então era trabalhada por organizações não governamentais, as próprias vítimas se unindo para cobrar alguma atuação pública concatenada, para cobrar soluções de casos pontuais e gravíssimos, principalmente envolvendo criança e adolescente. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública noticia mais de 700 mil pessoas em situação de desaparecimento neste país. É uma cidade grande. É preciso que a gente consiga destrinchar o que significa esse número de pessoas desaparecidas. É preciso que a gente realmente possa entender o que é esse registro, como ele pode ser realimentado do ponto de vista de qual o percentual de pessoas que foram encontradas, quais foram encontradas vivas, se você tem ali por trás ocorrências de outros tipos, como homicídios, desaparecimentos relacionados a tráfico de pessoas, etc. Meu nome é Gisélia Maria da Silva Bernardo, moro em Itaquaquecetuba, São Paulo. Estou à procura do meu filho Gerson da Silva Bernardo, que desapareceu em dezembro de 2015. Especificamente em relação ao que nós estamos tratando, né, a questão dos desaparecidos, esse é um item que o Fórum muito recentemente trouxe como um número novo para os dados que a gente tem tabulado. O último número trouxe em torno de 82 mil pessoas desaparecidas. Esse é o dado de 2017. E a importância é que, se você tem números confiáveis, estatísticos, você pode tentar produzir políticas públicas de segurança pública, né, voltadas para a solução de problemas dentro dessa área. Essa é a grande importância. Eu deixei ele na escola. Quando foi 9 horas, a diretora ligou para mim pegar ele. Disse que ele tinha aprontado na escola. Peguei o ônibus. Quando eu cheguei na escola, aí entrei. Quando me desespero, vi só a mochila dele. Aí ela disse assim, a gente vai procurar o Richa. E nesse procurar, eu saí de lá 10 horas da manhã. E não acharam o Richa. Aí ela ainda disse assim, a gente tem que ir para a delegacia. Eu digo, eu não vou para a delegacia, porque a escola tinha de dar segurança. Eu confiei na escola e vocês não tomaram conta do meu filho direito. Aí ela disse, e aí? Eu digo, você é quem vai. O que você vai fazer? Eu digo assim, a gente tem família, tem amigos, meu filho vai dar um jeito e a gente vai encontrar meu filho. O mais importante é nós procurarmos entender toda a rotina dessa criança, do adolescente, todas as pessoas próximas a ela, entrar em contato com todo esse círculo dela social, né? Entender o que ela realiza, se alguém viu, aquela situação normal. E hoje nós temos recursos tecnológicos, por exemplo, a questão do celular, de um rastreamento, essas coisas são possíveis também, mas isso aí já demanda uma autorização judicial. Então, por isso que a gente fala, quanto mais cedo essa denúncia chegar,
em nossas mãos, mais possibilidade de êxito nós temos na resolução. Felipe desapareceu, ele saiu de casa no dia 3 de novembro de 2008 para ir na casa de um colega. Era por volta de umas 7h40 da noite, de uma segunda para terça-feira. Ele foi até a casa do colega, foi visto com o colega e desapareceu ele e o colega. O êxito nas localizações, ele se dá em grande parte dentro de 15 dias do desaparecimento. Então, são os casos em que a pessoa não foi longe. São os casos em que houve a ação pronta de busca e que você consegue, com êxito, a localização. Dentre esses casos, há também que você recebe com êxito a notícia de que não é desaparecimento, é óbito. Meu nome é Margarida Silva de Lima, moro em Pirituba. Procuro meu filho, Américo Silva de Lima, que desapareceu no dia 2 de 9 de 2013. Você tem tráfico de órgãos, você tem tráfico para fins de exploração sexual, você tem tráfico para trabalho infantil. Então você tem vários tipos de tráfico. E o tráfico de drogas também, que é um outro tipo, quando as crianças também são usadas no tráfico, ou para aviãozinho, para entregar droga, ou para fazer parte do fluxo, né, de drogas que o próprio tráfico coloca. Há uma discussão, e ainda presente, junto à Secretaria de Segurança Pública, de que o adolescente, e isso se falava até então a partir dos 12 anos, 12, imagina, recém-adolescente, quase fim da pré-infância, né? Dizendo que esse adolescente é onipotente, que ele vai voltar, que ele é baladeiro, que ele descumpriu ordem de pai e mãe, ou que ele o fez até com consentimento de pai e mãe e que não é necessária investigação. É uma máxima, né, quando nós pensamos em criança e adolescente, como que em geral nós colocamos, né, que as crianças fantasiam, elas não sabem o que falam e os adolescentes têm por hábito mentir. Então é um processo muito grande a gente desconstruir esses padrões, esses valores e a gente dar oportunidade de fala e dar visibilidade para essas crianças e adolescentes. E a gente só vai conseguir fazer isso através de políticas públicas. Então, a edição de uma legislação específica para tratar desse público, ela é uma política pública importante. A primazia do atendimento deles é constitucional. O ECA, ele repete uma regra constitucional inalienável e básica, é uma cláusula pétrea, e nós não cumprimos, principalmente em relação ao adolescente desaparecido. Vige sobre ele um preconceito, vou até deixar bem claro o acento no preconceito de que não é necessário buscar porque ele desaparece voluntariamente. E essa não é a verdade, né? Ou pelo menos não pode ser a verdade preconcebida para não procurá-lo. Nós temos isoladamente, né, as polícias. Então nós temos um sistema de registro de ocorrência onde consta lá o registro da ocorrência, o dia e quando essa criança é localizada, essa ocorrência é alimentada também. O que não existe no nosso país é uma integração de todas essas informações e que isso é um prejuízo para o trabalho policial como um todo. Então, por exemplo, nós estamos aqui muito próximo do entorno, então é muito factível que uma criança saia daqui e vá para Unai, vá para Águas Lindas, e aí nós não temos um banco de dados que converse. A gente percebia muitas lacunas, uma falta de padronização, cada estado utilizava os seus próprios critérios. Tem ocorrências, por exemplo, que podem ter uma determinada nomenclatura num estado e ter uma nomenclatura em outro. Nós temos também a questão da separação conjugal. Então, na separação conjugal, você tem aquela questão da alienação parental, que é a subtração de crianças. Então, um dos cônjuges, eles fica com a criança, com a guarda da criança, e o outro quer ficar também, disputa a guarda. E aí um pega e leva a criança para um lugar desconhecido e não avisa o outro. Então você tem muitos boletins de ocorrência no Brasil que é feita por disputa de guarda. Eu só pensei no pior, que é o que eu vejo acontecer com outras crianças, vejo direto. Nunca pensei que ia acontecer comigo. Ia passar na pele, o que as outras mães passam. Dói até a alma.
Naquele momento não conseguia pensar, só pensava, quer dizer, na verdade só pensava assim, por que ele fez isso, não conseguia entender, né? E já, quando eu fui criando o grupo, né? Já vim no meio do caminho, mas não estava conseguindo entender 100%, né, o que estava acontecendo, né? Estou procurando o meu filho, Alex de Queiroz, que sumiu dessa região há 18 anos e 7 meses que eu procuro ele. Espero que venha alguém ver essa foto e me dar um telefonema, me ajudar. Todas as vezes que eu levanto de manhã, que eu olho naquele quarto, eu tenho a esperança de que eu vou encontrar ele deitado, como sempre foi antes dele desaparecer. Todos os dias, quando eu ia fazer o café, eu olhava para ver se ele estava dormindo, se a Amanda, que ainda não era casada, estava dormindo também. E eu não tiro essa mania de olhar no quarto para ver. E é a esperança disso e não deixar morrer a imagem que eu tenho dele. Porque 10 anos a pessoa muda, né? A aparência. De posse das fotografias do desaparecido e da família também, né? Tem aqui um caso real que a gente vai exemplificar a técnica. Esse garoto desapareceu com 10 anos, então aqui a fotinha dele, a gente também, de posse das fotos dos familiares, aqui tem as fotos dele, né, da mãe, do pai, a gente faz um estudo de como que é as características faciais dele, com quem que ele se parece, né, se parece mais com o pai ou com a mãe. Aqui no caso a gente observou que o garoto se parece mais com o pai, bem parecido com o pai. Então, o pai vai ser a nossa referência. A gente vai utilizar a fotografia do pai para ser a nossa fotografia base. Então, vamos retirar da fotografia do desaparecido, né, enquanto criança, o triângulo do rosto, que é a porção mais identificável da face, né? Então, depois que leva o triângulo do rosto para a fotografia referência ou a fotografia do familiar, daí a gente vai fazer as modificações faciais, né? Vão aplicar ali todas aquelas conhecimentos científicos com relação a crescimento crâniofacial e modificar para que ele fique mais parecido com uma pessoa na idade atual, né? Com as fisionomias que ele teria na idade atual. Aqui ele tinha uns 10 e hoje em dia ele está com 27 anos. Então essa é a progressão de idade e essa é a fotografia dele quando desapareceu. Se eu pensasse que aconteceu um acidente, eu encontraria ele no hospital. Se ele tivesse sido preso porque ele era menor, estava com uma moto, pilotando uma moto, eu encontraria ele numa delegacia. Seria o que eu acharia, mas isso não aconteceu. Então eu não sei te explicar o que pode ter acontecido com meu filho. Sequestro, não, mas só que eu fiquei imaginando porque já minha mãe já tinha falado, né, porque ele tinha pulado o portão, tudo, né, mas eu fiquei com um certo receio de alguém de má índole pegar e sumir com ele aqui próximo da região, né, aí não ia ter como achar ele mais, né. Nos anos 70, 80 e 90, isso era muito forte no Paraná. Hoje, se uma criança, principalmente de 0 até 2 anos, se uma pessoa sai, isso aí eles colocam em todas as mídias, dão um alerta nas rádios, eles fazem uma divulgação muito grande para que ache aquela criança. E eles têm conseguido bastante reduzir esses índices que era muito alto no Paraná em relação a crianças desaparecidas. Meu nome é José Dalva de Souza Campioto. Moro em Carapicuíba, procuro meu filho, Leonardo de Souza Campioto, que está desaparecido há quase 12 anos. Nós temos números por boletins de ocorrência, tá? Passam de mais de 5 mil crianças desaparecidas, adolescentes nem se fala, o número é bem maior, mas nós não temos os motivos das baixas, que deveriam ser colhidos pela delegacia quando dá a baixa. Eles até colhem, mas eles não tratam os dados. Isso está sendo negociado com a Secretaria de Segurança Pública, que vem pensando seriamente em passar a análise desses dados para o setor de inteligência, para que isso seja feito com seriedade, com expertise e de uma forma diária. Tá? E nós não temos também o número de encontros, de que forma? Voltou, foi localizado por investigação, foi encontrado morto. Nós há mais de 15 anos estamos tentando
implantar um documento único de identificação. Isso é um desafio. Eu entendo que existem outros interesses que acabam fazendo parte dessa questão, tá? E é por isso que, por exemplo, se você quiser hoje ainda, você consegue tirar 27 carteiras de identidade, uma em cada unidade da federação. E elas podem ser todas autênticas, caso você tenha uma certidão de nascimento que é, vamos dizer também, autêntica e retirada em um cartório. Então, se você pensar nisso, qual a relação que isso pode ter com os desaparecidos? É claro que eu posso ter uma pessoa que desaparece intencionalmente e ela pode simplesmente deixar de ser quem ela era e passar a ser outra pessoa. Ou seja, nós temos ainda falhas nos nossos processos de identificação de pessoas. Que é muito importante que todos saibam que hoje todos os ministérios públicos do Brasil têm um PLID. Isso faz com que a gente comece a dialogar sobre lógicas regionais, por exemplo, o tráfico de pessoas em fronteiras secas, o tráfico de indígenas, né, o desaparecimento de crianças indígenas e suas causas. E, além de tudo, com que a gente comece a fazer com que o próprio governo federal tenha dados fidedignos estaduais e faça sair do papel a recente Política Nacional de Combate ao Desaparecimento através da lei que entrou em vigor em março desse ano. Quanto mais rápido você gritar e alguém te ver e as redes sociais estiverem ali te ajudando, mais rápido é de você encontrar o seu ente querido. Meu nome é Eliane Trindade Pires, sou de Santo André, procuro meu filho Ailton Botelho, estou junto com as Mães da Sé. Quem tiver notícia dele, por favor, que ligue para as Mães da Sé. Muito obrigada. É que no dia os meus lápis, o meu estojo caiu e os meus lápis também. Aí como eu tava fazendo uma lição devagar, aí chegou uma hora que eu parei, foi quando caiu. Aí eu fui pegar e a professora me pegou no braço e me levou para a diretoria. Aí antes disso, logo na entrada, eu falei pro Richard Pereira que se acontecesse caso disso, eu ia fugir da escola, né? Pra dar um susto nela. Aí depois ele já tava sabendo, né? Só que eu falei pra ele pra não contar pra ninguém. Ele não contou pra ninguém até hoje. Eu me ajoelhei, agradeci a Deus, ele tá na minha frente. Abracei e só falava pra ele que eu amava ele. Foi um alívio, né, de realmente ver, o pessoal falou no grupo, né, meu celular tinha descarregado, aí quando eu peguei meu celular, aí eu vi que tinham encontrado ele, aí eu peguei, aí eu que realmente queria ver ele, não é só falar ali, não tava satisfeito, né, mas depois que eu vi ele, aí já fiquei mais tranquilo, né, bem mais tranquilo, né. O mais que eu senti foi medo porque eu ficava andando para um lado e tinha muito morador de rua, né? Aí isso foi quando eu fiquei com mais medo e fui para a loja de moto, onde é que tem mais gente, né? E não tem muito morador de rua. Aí foi quando eu fiquei com fome e foi quando o cara pagou uma coxa e uma coca para mim. Aí depois passou a fome, eu voltei para casa. Quer dizer, eu fui para a praça, né? Foi quando me acharam. Nós estamos deixando à solta adolescentes, a partir de 12 anos, repito, que agora até os 16, precisam da autorização do pai sim para andar sozinho, não sabem o que é a abordagem de um traficante, não sabem qual é a perspicácia dele e nós, enquanto cidadãos, ainda acreditamos que isso é uma lenda, que não vai acontecer nada. Que isso, na verdade, aconteceu com o vizinho, mas é raríssimo e não tem sido. Encontrar ele agora e dizer a ele o tanto que eu amo e o tanto que eu estou com saudade. Acho que nós íamos se abraçar por um mês, sem ninguém entrar no meio. Ai, meu Deus.